Yes. Deixa eu já colocar a Vou dar uma janelinha ajeitada aqui aqui pra de vocês. motion speak. Aqui, perfeito. Deixa eu ver Marcela. como que vai ser isso aqui, como que vai ficar. Opa! Opa! Mais gente, olha que lindo. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Preservar meus recursos. Quero Deixa eu preservar colocar o nada. Marcelo aqui. Como é que fica isso Não aqui? preservaremos nada. Pode usar todos os recursos, não tem que É preservar nada. isso, use tudo. Fugi de tudo e todos. Deixa eu ativar minha câmera também, Vai, tudo certo? pra todo mundo me ver. Todo mundo aqui. Ai, que lindo. Que Ai, que lindo. lindo. Eu não consigo chamar o Akira. Você Mas não. consegue fazer. Você consegue fazer. O coisa, o. Como é que chama? O convite. Ah, é? É, tranquilamente. É que eu sou muito prestável, assim. Você manda, é só Fazer você isso. criar o convite do Portfólio Review. Quer que eu faça isso? Acho que eu tenho aquele aqui. É, você pode Você que também. é jovem, você que é jovem consegue fazer Comigo, isso deixa mais comigo, deixa rápido. comigo. Você pode também, Makoto. Não, pai, se quiser começar, pode começar também. Deixa eu deixar aqui no coisa total. Já estamos gravantes. Ó, eu tenho 5 portfólios abertos aqui, que foi o que chegou lá até agora. Depois, quando chegar mais, a gente marca outro dia e faz mais. Né? Até para quem já mandou hoje, vai continuar produzindo e se quiser participar futuramente, participa de novo. O que eu sei agora é que tem o Nunes aqui, eu tô vendo a fotinha dele, e eu tô vendo também o Matheus. Ah, o Pato é o Matheus. Agora é que entrou esse mudou, é o Matheus Augusto. E o Hair, aqui, Mr. Hair. Esses três aqui, eu tô com o portfólio aberto, eu sei quem são, daí sei qual que é o portfólio de cada um deles. Aí tem Moonberries e Lyra Kim, que eu não sei quem é, eu não sei se tem portfólio aqui. O Akira tá pela Lira. Lyra Kim é o Akira? Yes. Ah, não, esqueci que o Discord anula o ruído, não tem cacarejo, né? Não tem cacarejo. Droga. Acho que Lancei. não vou tentar. É legal comentar, só pra gente ficar alinhado, né, no mesmo caminho. A gente deixou vocês sem falar só pra gente poder, tipo, manter a tranquilidade, né? Exato. Desculpa ter que silenciá-los, mas é só pra gente poder manter o rumo. Mas Não se sou vocês eu. quiserem ir mantendo alguma coisa, escrevendo alguma coisinha, pode ir escrevendo que eu tô acompanhando lá no geral. Se vocês quiserem, pode ir conversando comigo lá no geral. Maravilhoso. Todo mundo consegue ver minha tela aí, né? Todo mundo consegue ver que eu tenho o workstation do Akira aqui aberto, dá pra ver aí. Tá todo mundo aí. O único que mandou portfólio que não tá aí é o Thiago Stark, né, que já avisou que vai trampar e não vai conseguir participar. Mas depois vai pro YouTube, quem quiser ver de novo e tudo mais. Então tá todo mundo aí. Né? Então agora eu só não sei quem é Moonberries, mas sejam bem-vindos. Pelas artes dos... ele falou que não tem portfólio online, ele só tá aqui pra ver a arte dos outros e conhecer mais artistas. Nice. Assim que bom. Sucesso. Então, ó, o Akira, ele mandou portfólio. Ele inaugurou o canal de portfólio review. É verdade. Coitado, tá esperando, já tá seco, o corpo seco já esperando o feedback do negócio. Mas é o seguinte, é a primeira vez que a gente faz essa parada, a gente está se organizando para conseguir incorporar, né, as atividades. Então tem muita coisa que a gente está fazendo pela primeira vez. A gente fez um concurso de desenho pela primeira vez. A gente está fazendo agora essa live pela primeira vez. Então daqui a pouquinho o negócio entra no trilho aí. Né? Yes. E em vez de só tipo ir lá no canal e chamar a pessoa e trocar uma ideia, coisa que no dia a dia não dá tempo, se a gente não parar e falar, vamos pegar uma hora para fazer isso, não vai, cara. É muita coisa na pista, tem muita coisa acontecendo, então a gente precisa se organizar para fazer isso bonitinho. Então é o seguinte, aqui está o portfólio da Kira. A primeira coisa que eu acho que a gente pode comentar, né, todo mundo aí, quando você entra no portfólio, você tem uma primeira impressão. E essa primeira impressão está relacionada com o objetivo do artista. Né? Seu portfólio existe para que motivo?
Você tem uma conta no ArtStation, soltou tudo lá, o que você pretende fazer com isso? Uhum. Então, assim, o que a gente sempre comenta existe um standard, né? Tipo, é orientado para a indústria, para trabalhar com o negócio. O comentário vai ser sempre em cima disso. Pode ser que o artista organizou o portfólio de uma forma a fazer networking. Ah, não, só quero expor e fazer contato e trocar uma ideia com a galera, estou estudando, não tem problema. Mas se você falar que você está com portfólio online porque você quer entrar na indústria, se você já está mandando isso para as empresas, então aí sim o comentário ele é mais direcionado para isso. Né? Então, por que eu estou dando esse disclaimer? Porque geralmente na indústria, né, especialmente quando a gente usa o ArtStation, um portfólio, a gente precisa estabelecer de cara assim, o melhor que a gente puder, que tipo de artista que a gente é e para onde que a gente quer ir. Né? Tipo, eu sou um ilustrador, sou um concept artist, eu crio personagem, crio props, cenário, o que eu faço? Eventualmente você faz um pouco de tudo. Né? Geralmente você usa pega um domínio aí, um Wix da vida, e você faz um site para você tipo, resumir a sua experiência profissional inteira. Lá vai ter um pouco de tudo. No ArtStation, como é uma plataforma corrente, né, o ideal é que a gente cure apenas os melhores trabalhos para ele mostrar qual que é o seu nível atual, né, e aonde você está pretendendo trabalhar no momento. Né? Então não vale a pena ter estudo ou ter variedade de coisas, né? Você pode até organizar o seu portfólio em formas de categorias, né? Tipo, aqui é coisa velha, aqui é projeto tal, aqui é não sei o quê. Mas se você tem volume suficiente para isso, tudo bem, você pode categorizar e você dispara o link daquilo que é pertinente para quem vai ver o seu portfólio. Então, olhando aqui o portfólio da Kira, eu já vejo que tem bastante coisa. Tem estudo, tem trampo de design gráfico, tem ilustração, né? Tem trampo de concept, tem até trampo tradicional e digital junto, assim. Então, né, tem uma coletânea de tudo aqui. Como o nosso forte aqui na Magic Sword é tipo indústria do entretenimento, é ilustração, concept art, a gente vai ter um foco muito grande em pintura digital, né? Tipo os fundamentos de pintura digital e quão forte ele está no seu trabalho e como que isso causa uma impressão quando eu entro né, e bato o olho na sua vitrine aqui. Né, eu vou dar um comentário geral, eu posso entrar em umas peças, uma Makoto, a Anne, né, todo mundo pode comentar aí, dar um olhar técnico aí sobre cada peça. E eu separei tipo uma peça de cada para ir lá no Photoshop e fazer um rabisco em cima, que eu acho que pode ajudar também em alguma coisa. Uhum. Então, ó, vou passar rapidamente aqui pelos projetos. Né? Esse é o primeiro trampo que está na fila ali. Né? Geralmente, quando você põe o trampo, você organiza o ArtStation e coloca esse trabalho como primeiro ali. Né? Isso geralmente é estratégico. As pessoas deixam separado ali, não necessariamente o trampo mais recente, mas o melhor trampo. Né? Você pode organizar dessa forma. Você pode pegar um trampo independente da data e colocar ele primeiro porque é o melhor, é o que você quer que as pessoas vejam primeiro e tal. Uhum. Então tem esse trampo aqui que eu acho que eu lembro. Acho que foi algum rolê da Imago que teve esse trampo, se eu não me engano. E é bem legal, bem interessante. Esse tipo de apresentação aqui embaixo, quando a gente vai mostrar um pouco do processo, eu acho que isso daqui pode ser melhor filtrado, né? Por exemplo, tem a primeira peça aqui preto e branco. 2, 3 e 4 aqui na sequência, eu me esforço muito para perceber onde que está a mudança entre essas três peças. Então, se eu escolher só uma delas, né, e conseguir mostrar tipo 4 frames assim com mudanças mais perceptíveis e preencher mais a tela com esse negócio, eu acho que é mais vantajoso em termos de processo. Não precisa ter volume, precisa ter uma leitura clara de por onde que você passou no processo. Sim. O concept é da hora, né? É sempre importante mostrar como que você chegou no design para os elementos que estão na composição da cena. Uhum. Então, para mim é um trampo bem elaborado, tá bem legal, o controle de foco. Acho que o que mais me chamou a atenção nessa primeira coisa foi como melhor mostrar o processo. Assim. Eu vou passar rapidão comentando, depois Makoto, se quiser, né, me fala onde vocês querem falar alguma coisa e tal. Esse Fechou, daqui eu fechou. separei para
eu separei para rabiscar em cima, então eu vou guardar os comentários para quando a gente for anotar em cima dele. Aqui é um trampo de design, então eu até tenho, né, experiência com design, não é o foco do estúdio, né, então talvez a gente devesse, para o melhor aproveitamento, focar nos trampos de pintura mesmo e tal, assim, mas né, numa nota pessoal assim, eu gostei, achei interessante. Já me dá uma noção assim, do tipo de música que pode ter e tal. Achei interessante. Mas vamos focar em pintura. Aqui também, a pintura é da hora, é pitoresca, funciona para mim como peça de portfólio, né, porque isso mostra a técnica de pintura, isso mostra ideia, composição, tudo. Eu entendo que isso daqui faz parte de um projeto junto com essa peça, Mestiço 1 e Mestiço 2. Nesse caso, vale a pena sintetizar o projeto num único post, né, e fazer, tipo, o ArtStation, o algoritmo dele valoriza quando você tem várias peças no mesmo post, que daí ele entende que é um projeto, que existe um processo, que vale a pena você entrar né, e olhar o processo, ver tudo que tem dentro. Quando, né, tem, nesse caso, existe uma narrativa aí, né, os dois personagens e tal, é melhor ainda colocar tudo numa coisa só. Né? Tem anotações que eu posso fazer aqui também, né, de fundamento mesmo, né, na anatomia do rosto e tudo mais, mas né, não daria tempo de fazer esse diagnóstico em cada peça por peça. Eu separei aquela outra porque aquela outra está mais assim, tipo, industrial zona mesmo. Né? Aqui talvez a baixa resolução do fundo vale a pena subir a imagem na ArtStation num tamanho menor, né, para não expor o poro, né, o pixel estourado da baixa resolução. Acho que isso também é um tom, né, de se você quer trabalhar e tal, você tem essa percepção. Esse estudo eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Ele até funciona como uma peça pitoresca, né? Dá para soltar ele aí como uma coisa, acho que não atrapalha no portfólio. E também não favorece nenhuma intenção profissional. Ele só é uma peça boa, assim, é bonito, né? Mas precisa ver o objetivo dele no portfólio. Que é uma coisa que já vai totalmente do lado oposto dessa peça, por exemplo. Né? Um trampo como esse aqui, né, ele te joga para um lado da indústria, isso daqui te joga para o outro. Né? Um trampo de mural, um trampo comercial, né, um trampo de marketing, né, mascote, parece alguma coisa de escola infantil e tal. Então, é bom ser versátil, é bom você dar conta de fazer várias coisas. Mas, em termos de portfólio, o que isso fala? Isso fala que você tipo, faz um pouco de tudo. Não fala que você é muito bom em uma coisa. E a indústria prioriza quem é muito bom em uma coisa. Né? Então, se você quer continuar fazendo esse tipo de trampo, no seu networking, né, você pode procurar lugares que precisam desse tipo de trampo, separar esse material e mandar. Né? Tipo, o estúdio tem um portfólio de UI, que não está no ArtStation e não está no site. Eu tenho um PDF com todos os trampos de UI compilado, que é um negócio muito nichado. E daí eu mando isso, né, para os contatos específicos que a gente precisa mandar. Acho que vale a pena considerar essa abordagem também. Aqui é um trampo também que, né, de capa de disco. Como tem outro trampo de capa de disco lá, talvez valha a pena, a menos que você decida ir para essa linha, e seu portfólio inteiro são várias capas de disco diferentes, acho que vale a pena pegar essas duas capas e colocar num único post, né, e tipo, capa de disco, lá, e ter uma variação ali. A pessoa já vê, tipo, os dois trampos no mesmo post rápido, se alguém está interessado em ver seu trampo de design de encarte de disco, né, um link só já matou o problema. Se eu entrar no ArtStation para ver aquela peça, eu tenho que passar por outros trampos nada a ver para chegar nessa peça de novo. Né? Então, acho que dá para melhor organizar isso em termos de como você vai subir o trampo mesmo. Isso daqui também é bem legal. Dá para fazer anotações de fundamento, né, em termos de pintura, valores e tudo mais, mas eu não sei qual que é a intenção. Né? Me parece estudo. Né? Não me parece uma composição para uma ilustra final, parece estudo, parece conceito. Então, dentro disso,
o que eu consigo interpretar aqui é tipo concept art. Né? Então, eu não posso vir aqui e falar tá errado, ou faz isso ou faz aquilo. Eu posso sugerir coisas, né, para melhorar baseado na minha leitura, no meu gosto. Né? Mas a princípio tá bem legal esse trampo. Ele fortalece o lance de entrar na indústria como um artista de ilustração. Isso daqui do tradicional tá incrível. Yes. Acho que esse daqui é o melhor trampo. Assim. Vale a pena você escanear ou preparar um setup de iluminação melhor. No Photoshop você consegue desentortar algumas coisas, cropar ele dentro do papel para o máximo possível, para não parecer amador, né? Essa é a real. Assim. Eu sei que na rede social, no Instagram, é da hora você tirar foto do papel, da caneta, do caderno, da mesa, junto com o desenho. Isso é da hora na rede social. Né? Mas, em termos de portfólio, só interessa para quem está vendo o trampo em si. Né? O tamanho, o papel, o resto não importa. Então, vale a pena ajustar o levels para melhorar a iluminação e a leitura do trampo, né? Cropar certinho no papel, deixar bonitinho. Você pode falar que é um trampo tradicional, né? Tipo aquarela, papel, pastel. Dá para ver, né, de perto que é um trampo do tradicional, mas que nem esses dois recortes aqui de baixo, se tivesse só esses dois, tipo, o nível da apresentação do trampo já subiria em relação ao primeiro que tipo, parece uma falta amadora do trampo no papel. Assim. Esse é o portfólio do Akira até então. Anne, Makoto, tem alguma peça que vocês viram? Alguma coisa para acrescentar, para comentar, alguma anotação, alguma coisa? Você quer ir primeiro, Enes? Tem alguma coisa pra falar? Não? Sim, mais ou menos. Não, pode fazer as honras aí. Eu de estranhar. Não, eu acho que assim, que nem o Marcelo falou, também conheço o Akira, né? Eu sei que ele trampa muito bem com várias coisas diferentes, mas é exatamente nessa posição de mercado lógico, né? Que vem essa intenção diferente de propor trabalhos específicos, né? Existem, óbvio, alguns artistas que são bem versáteis no mercado, por exemplo, acho que o nome dela é Night Zeng. Ela é uma artista que trabalha com vários estilos de arte diferentes, mas ainda assim ela consegue manter uma boa concisão no trabalho dela, né? Nesse sentido, eu vou falar como concept artist, que é o que eu faço no estúdio, então é o que eu tenho mais propriedade para falar também. Eu gostei muito do primeiro trabalho, que é o da Cuca, né? Se eu não me engano. E o último, que é o tradicional. Acho que eles conversam bem com essa parte de concept. E aí, eu não sei, eu gostei mais da última imagem do que eu gostei da primeira, porque parecia que você tinha explorado muito mais possibilidades. E aí, na primeira, parece que você olhou e falou: não, isso aqui dá pra fazer, isso aqui é fazível e é isso. Mas eu senti que você conseguiu explorar muito mais naquela parte dos concepts, só nas silhuetas e nas outras ideias. E aí eu fiquei meio conflitado do tipo, por que você foi por um, por que você não foi por outro, sabe? E não conseguia encontrar isso também no textinho adicional. Então, eu, assim, falando como concept artist, né? Se você for por essa parte de quero fazer concept art, eu acho interessante você pegar essa parte das explorações e elaborá-las um pouco mais, que nem na terceira imagem do da Kuka, e não tirar também essa parte da ilustração. As duas funcionam muito bem, mas é mais de fazer esse refino da parte do concept mesmo, só um pouco mais para conseguir ver o que está acontecendo, né? Muitas vezes tem concept art que é tipo limpinho, tudo certinho, mas não impede de você colocar tipo algumas anotaçõezinhas, alguma coisa ali, só para dar um flare ali, um flavor text que chamam para saber o que está acontecendo. Então acho bem interessante. E do último, para mim tem cara assim de concept art também. E eu achei interessante. Eu acho que talvez colocar uma coisinha de estudo ali do lado também já seja mais do que o suficiente para mostrar o quão capaz você é, o quanto de maestria você tem com a parte dos conceitos, né? Pensar em engenharia daquela coisa, pensar no objeto 3D e fazer esse desenho em cima disso. Então, acho que pela minha parte. Mas, mano, os trampos são muito bons, né? Tipo, tecnicamente, eu acho que é mais essa curadoria para acertar um nicho específico do mercado mesmo. Anne? Ah, eu quero ressaltar
que eu tô muito apaixonada, principalmente por esse estudo do crânio. Tá incrível. Eu vou falar agora como ilustradora, complementando o que meu amigo Makoto comentou agora, ele dando o feedback dele como um concept artist, eu vou dar meu feedback como ilustradora. Eu tô vendo um potencial incrível de ilustrador, de estar pegando aí essas artes e renderizando até para um nível de splash, de cover art, né, e etc. Deixando aqui primeiramente esse elogio, mas só ressaltando de fato e elogiando aí como sua arte é versátil em várias aplicações diferentes. E como ilustradora, eu lhe digo que é muito possível você estar aplicando tal arte em diversos veículos de apresentação e de mídia. Então fica aí a minha recomendação para fazer aí o que o Marcelo comentou de estar nichando realmente para mercado. E, cara, eu realmente acho que na verdade é isso. Eles falaram já boa parte do que eu gostaria de comentar. Pode começar no Então aí. próximo. Você. Eu fiquei assim, não, eu vou falar o complemento. Aí vocês foram mega assertivos, eu fiquei. Acho que eu vou elogiar, porque vocês já comentaram a maior parte das coisas, poxa. É bom um sanduichinho. Né? Um sanduichinho. Não, no próximo você pode começar, então. Posso falar próximo das cadeiras? Quem fez o quê? Dança das cadeiras? Pode dançar. Eu quero fazer um comentário aqui no trampo do Akira. Esse trampo aqui. Que é o seguinte, tá dando para ver aí certinho? Tá no Photoshop aqui, esse tá dando para ver o trampo aí? Com certeza, aqui tá certinho. Aqui também, tá belezinha. Então, esse trampo, ele é uma ilustração completa, uma composição com narrativa, ele tem aspecto de capa, de pôster e tal, então eu achei que é o trampo mais voltado para a indústria que tem no portfólio, né? Gostei bastante, assim. Como que eu acho que dá para enriquecer, valorizar esse trampo aqui, né? Alguns fundamentos que a gente pode conferir. A primeira coisa que eu quero conferir é a anatomia, né? Não importa o que você faz. Se tiver personagem, a anatomia é uma obrigação primordial. Assim. Uhum. Se tiver coisa ruim na anatomia, você pode ser, tipo, né, ter a melhor técnica de pintura possível, né, para ser realista e convencer a pessoa de que existe uma coisa bizarra, né, se a anatomia estiver zoada. Então, não é o caso aqui, tá? Só vou fazer alguns apontamentos. Esse ângulo aqui, né, da perspectiva, é um desafio, né? Porque a gente vai ter um ajuste de proporção no tamanho das coisas, né? O tamanho das cabeças e tal. O que eu gosto de conferir aqui? Eu gosto de pegar sempre, né, a rotação do tronco para poder conferir tipo coluna e tal, e o pescoço acaba saindo, né? Tipo, a coluna cervical, o pescoço vai impactar tipo onde que a cabeça está, onde que está saindo, né? O tronco e tal. Então, nesse desenho aqui em particular, né, o que eu percebo que é uma coisa que dá para talvez ser ajustada. Aqui não está muito exposto o lance do pescoço. Né? Existe uma coisa preta na frente que pode ser o cabelo, pode ser a capa, ali pode ser a touca. Então passa batido assim. Mas como o cérebro completa geralmente aquilo que está oculto, né? A impressão que eu tenho é que a cabeça pode estar um pouco deslocada. Se a gente conseguir criar uma leitura no pescoço, de que esse pescoço, né, ele sai aqui mesmo, assim, da coluna. Né? O corpo está rotacionado, o pescoço está virado. Então talvez isso acaba mudando um pouco, tipo, aonde que vai estar a cabeça, né? Nessa proporção. Eu acho que ela estaria um pouco mais para baixo. Estaria um pouco mais para baixo, porque aqui vai ter, tipo, o peitoral na frente, vai ter busto na frente, né? Mas é um ângulo que ainda expõe um pouco do pescoço, né? E da onde está esse queixo aqui, esse espaço que existe aqui, né? Pelo ângulo que ela está aqui,
a sensação que tem é que o pescoço não está necessariamente, se eu tentar reconstituir aqui, ele não está necessariamente saindo da onde deveria estar saindo aqui no tronco. Eu não sei como que foi feito, eu não sei se existiu ali tipo uma estrutura embaixo do desenho antes de pintar, mas né, uma outra coisa que me confunde na leitura também é porque tem uma coisa preta aqui, ó, que separa o braço do tronco, né, e a leitura de onde tem o peitoral, o ombro e o braço aqui embaixo está meio confusa, talvez é uma coisa do design da roupa. Mas uma outra coisa que aparece bem no primeiro plano, uma coisa que está na frente assim para ser interpretado, que faz parte da narrativa da cena. Ela entrou num lugar escuro, ela está iluminando. Então o braço com a luz no braço, né, tipo, é o primeiro plano. Conta o que está acontecendo na cena. E eu senti muita falta aqui do cotovelo dela, porque pelo ângulo que está aqui, né, o plano do braço, ele não, ele não tem a rotação necessária para sugerir um foreshortening, para sugerir que o braço está inclinando para frente. Uhum. Né? Esse plano aqui, ele me dá uma leitura de que o braço está de placa, assim, ó. Ele está inteiro aqui no plano da cena. Então, pelo tamanho da mão aqui, esse braço precisa de mais comprimento, né, para poder criar uma leitura aqui. Se o braço está para frente, né, portanto a mão está grande e o braço está um pouco inclinado para frente, então eu vou precisar dessa rotação aqui, ó. Eu vou precisar desse arco aqui no plano dessa carcaça que está em cima do braço dela, para mostrar que o braço está inclinando para frente. O fato do design desse negócio ter planos retos aqui, Uhum. né, faz com que eu sinta a falta do cotovelo dela aqui embaixo. Isso assim é a primeira coisa que eu faria, né, nessa peça para poder ajustar. E depois eu tentaria trazer realmente tipo uma leitura melhor desse plano aqui, ó, considerando que ela tem essa fonte de luz na mão, que pega no rosto dela, pega aqui, ó, no busto dela e tal. Mesmo que aqui seja preto, você pode criar uma leitura do que existe aqui na frente com reflexo dessa luz verde, né? Só para dar uma leitura do que existe aqui na frente, para talvez melhor insinuar de onde vem a cabeça, né? Posicionar melhor a cabeça. Por estar de baixo para cima, né? E ter planos aqui na frente, eu fico com essa sensação de que essa cabeça talvez ela tinha que estar mais para baixo e o pescoço saindo aqui mais de trás. Né? Não do jeito que eu fiz aqui agora, porque isso daqui também, ó, não vai ficar igual aquele Capitão América, ó, peito absurdo. Então, por isso que tem que calcular tipo, a rotação do tronco e da coluna para encontrar tipo, a saída do pescoço. Uhum. Né? E daí, assim, e aí vem o polimento, né? Você pode mudar essa iluminação. Eu colocaria, eu deixaria mais escuro aqui na frente e deixaria tipo mais claro aqui do lado, até com uma luz mais quente que vem lá de trás. Eu acho que você poderia, né? Eu acho que você poderia insinuar melhor, tipo, da onde ela está vindo lá atrás, uma coisa mais quente aqui. Assim. Ia trazer mais o personagem para frente, né? Ia colocar ela mais na cena, porque lá atrás tem essa porta laranja infernal que explodiu lá. Então acho que daria, né, para trazer mais esse drama assim, para a cena com essa iluminação. São pequenos ajustes que né, enriqueceriam a peça, acho que deixaria a peça mais valorizada em termos de fundamento mesmo do negócio. Mas no geral, assim, a atmosfera é boa, a escolha de paleta verde e laranja é boa, é uma cena alienígena ali, tipo, são coisas sobrenaturais, então a escolha da paleta, o drama, né, o ângulo da câmera, o bagulho lá em cima tá animal, tipo, a composição tá animal, animal. São sempre fundamentos que a gente pode ir melhorando a cada prática, assim, a cada peça.
Mas é isso. Parabéns. Desculpa a demora. Eu não sei se vale a pena abrir para ele perguntar alguma coisa, se tiver. Você acha que Ah, dá ele pra... que manda. Se ele quiser, eu abro aqui pra ele. Acho que Mas tem que no, abrir no- para saber, né? eu Ó, acho que sim. teve uma galera nova que entrou aqui agora. A gente tá respondendo todas as perguntas no geral, tá? Se alguém quiser que abra o mic, me avisa lá que eu abro aqui rapidinho. Nossa, tem gente, cara, meu Deus. Ai. Ele tá falando aqui, peraí. Silêncio. Silêncio. Não, mas acho que é bem por aí mesmo, nas questões mais mercadológicas do rolê. Por aí mesmo. Ai, cara, o que eu fiz aqui? Opa! Bagulho de lanche. É Alt Tab, cara. Eu sou muito burro. ArtStation. Conseguiu abrir? Tem pergunta? Tem coisa? Aparentemente ele já tá escrevendo mesmo. Ele, ó, vou focar no ArtStation para Muito Ilustra e limpar melhor. Isso. Eu acho que eu ia só fazer esse comentário antes de passar, que é um mísero comentário que complementa o que o Marcelo tava falando. Que muitas vezes, com relação à Ilustra, eu percebi isso com os trabalhos de Ilustra que eu vim fazendo pro estúdio também. Existe uma necessidade muito grande de uma leitura muito fácil para o consumidor entre grandes aspas, mas enfim, estamos falando de mercadologia também, então não é tão distante assim da ideia. A boa leitura da imagem é bem importante considerando o mercado de ilustrações e tudo mais, assim. Então, eu sofro muito com isso de deixar os contrastes muito bem delimitados para criar uma imagem bem concisa, principalmente tanto com planos quanto não só planos de foreshortening e tudo mais, mas também planos dentro do próprio objeto. É uma coisa muito importante que ajuda muito na limpeza da pintura, eu diria assim. Mas é só isso mesmo, só esse comentário. A gente pode fazer o seguinte, se não vai demorar muito, se o pessoal quiser escrever lá, dúvida, pergunta e tudo mais, a gente pode depois fazer um outro dia só respondendo essas paradas. Até em forma de Com certeza, story com ou certeza. qualquer outra coisa assim. Só pra gente não avançar mais. Yes. Eu tô aqui com o portfólio do Gustavo. A gente trocou uma ideia um tempo atrás. Acho que tinha alguma conexão com alguém da Pulga e tal. E a gente trocou bastante ideia. É um cara que está presente lá no Discord, sempre mandando as coisas e tal. Aí a gente não tem tempo de responder tudo, mas a gente vê e tá da hora a produção, tá indo bem. Yes. Eu vou deixar a Anny dar uma olhada aqui, começar para conseguir falar alguma coisa aí. Mas aqui tá o portfólio do Gustavo. Saiu. Eu acho que ela travou. Caiu, Vou deixar voltou? a Anny começar. Eu acho que ela travou, Alô? Aí, ó, viu? Aí, agora sim. Eu acho que ela tinha travado. Ah, não, voltou aí. Voltou. Enquanto isso, né, enquanto estava voltando aí, o que eu percebo aqui? É um portfólio que tem uma... Desculpa, eu acabei de descobrir que minha webcam tá me nerfando. tem que preservar os recursos. Aparentemente, em 34 anos de indústria, essa é a primeira vez que me acontece. Mas, perdão, onde é que a gente tava? A gente vai ver o portfólio Bagunça do pessoal. Gustavo Araújo aqui agora. Excelente, show. Acho que eu vou Araújo é seu primo. Com certeza. Parente. Primo perdido de Brasília. Só um comentário rápido, o Gustavo respondeu aqui no geral, ele falou que agradece a nossa força também e todo o feedback é muito bom. E ele quer focar em concept e por aí vai. O concept no geral, né, ele falou. Sucesso extremo. Sucesso absoluto. Sucesso extremo. Sucesso absoluto, pronto. Só pra gente ficar manda igual. ver, Anny. Fala. Yes, Então, yes. já começou bem, né? Porque é um portfólio de concept, né?
Sim. Todos os trampos que estão aqui tem, tipo, todos os processos certinhos de apresentação, de estudo, Uhum. né, de caminho, como que chegou lá e tal. O que dá para comentar, assim, de apresentação é que é um portfólio novo, né? Ele está pouco populado, tem um lance de fanart que a gente precisa melhor apresentar, né? A gente precisa melhor sinalizar, né? Como que é fanart, como que é estudo, né? Para não ficar confuso sobre o que é o seu trampo, o que não é, né? Como que melhor apresenta isso. Mas Sim. pode começar aí, senão tá, Manda ver, deixa Anne. eu começar agora, senão Tem só. coisas para falar. Cara, primeiramente, foi exatamente o que o Marcelo falou. Você abre e vê que claramente é um perfil de concept, né? E assim, eu bati o olho e a primeira coisa que eu enxerguei foi essa. Deixa eu ver como é que tá na live do Marcelo rapidão. Esse estudo dessa tribo. Penúltimo, tá certinho. Esse aqui? Sim. A É primeira o coisa que bateu bichão. foi esse, porque ele tá muito bacana. Tipo, toda a exploração e foi tipo um redesign que você fez, né? Um rework que você fez num desenho antigo. Isso tá super bacana, Sim. super interessante. Se não me engano, os meninos vão ainda dar um feedback mais preciso aí. Meu feedback inicial é só desse desenho em particular, dar uma acrescentada principalmente em texturas. Acho que vai enriquecer muito o seu trabalho adicionar isso. Segundamente, tomar um pouco de cuidado nos crops que você faz para estar apresentando aí no teu perfil. Essa arte do Wonderland, por exemplo, logo em cima do desenho, acaba ficando confuso. E até se você pensar que esse crop ele é bem menorzinho, você geralmente vai ver ele menor. Esse crop tem que ser alguma coisa que te faça abrir a sua imagem, né, no meio de uma grid enorme de outras artes, né? Só tomar bastante cuidado, principalmente quando você for colocar esses títulos nas suas artes, que eu vejo que é um padrão que você gosta de seguir bastante. Yes. Todas as artes têm um negocinho. Yes. É legal manter, né? É legal estabelecer um templatezinho aí, né, de thumbnail para enquadrar a arte, conseguir sinalizar, né, tipo, o título do projeto e de uma forma compondo o thumbnail, né, tipo, pensando em tudo junto aí. Ó, o Gustavo falou aqui que foi um desenho que foi evoluindo de tempo em tempo, né? Em ano, aí ele foi evoluindo mais. Como toda grande arte, cara. Exatamente. Assim que é bom, assim que é bom. Quanto mais tempo você refina aquele teu projeto pessoal, mais incrível ele vai ficando. Você vai colocar mais alguma coisa, né? Não posso ir? Sobre esse em particular, essa fanart Dice Dreams, eu gostaria muito de elogiar que eu lembro que você colocou no portfólio, foi no Work in Progress, se eu não me engano, essa botinha. Eu fiquei mó tempo olhando para ela, achando fascinante, assim. E muito interessante sua abordagem de fazer uma fanart de make skin pro jogo, né? Super bacana. A única coisa que eu bati o olho e foi algo que me incomodou visualmente foi você tá seguindo uma paleta que ela é mais escura, ela é mais terrosa, ela tem essa aparência mais esverdeada e em alguns elementos você ter mantido a base original, por exemplo, da areia, do fundo, entendo que seja uma coisa que você puxou, né, da identidade visual original, mas talvez brincar um pouco mais com paletas, valores, talvez brincar um pouco com talvez paletas prontas, enquanto você não tem uma intimidade com a colorimetria para estar reaplicando nas suas novas obras, seja interessante ter cuidado tipo com esses
bege super claro da areia, e daí você tem uma torre super escura. Isso acaba até atrapalhando a própria leitura da obra como um todo, principalmente nesse desenho grande da direita, que seria meio que a tela, acredito eu. Eu não conheço eu não sei se é um jogo, se é alguma coisa assim. Eu não conheço. Tô comentando super leiga sobre o conteúdo. Mas o visual, ele tem que ter essa coisa de funcionar independente do que seja. Agora, Makoto. Não, tudo bem, tudo bem. Pronto, terminei. Eu acho que, tipo, os meus comentários, eles são mais gerais, assim, principalmente em relação a concept. E eu vou focar nisso, porque foi o que você falou que você acabou fazendo mais, assim, que você tem foco também. Eu vou usar três das postagens que você fez, que é o SA Props, a Babi e o Tribo, porque eles partilham um pouco da mesma situação, assim. O que eu vou falar primeiro é o do SA Props, né, que você fez de vários props diferentes para, eu acho que é um plano seu, né, um world building seu. Eu gostei muito como você foi bem simples e bem direto no sentido de elaborar os planos e realizar os planos da maneira mais direta possível. Isso é importante de você ter como concept artist, principalmente porque você tem que conseguir imaginar e você tem que conseguir elaborar esse objeto, esse personagem, as vestimentas e tudo que vem dentro dele, tanto até mesmo a textura que a Anne comentou, dentro do seu trampo de concept, para os ilustradores conseguirem resolver isso, que é uma coisa que acontece bastante assim dentro do estúdio, por exemplo. A gente tem essa conversa de eu fiz o concept, eu passo para a Anne, por exemplo, que ela está fazendo aquela ilustração específica de um monstro, e a gente conversa sobre quais foram as referências, quais foram as coisas, mas eu tento deixar o máximo detalhado para ela, para que ela não precisando vir atrás de mim. Não que isso seja ruim, óbvio, mas para que imagina numa cadeia muito maior de ilustradores e concept artists, toda hora tem que fazer isso, vai e volta, acaba perdendo muito tempo e você acaba perdendo a eficiência desse trabalho ali dentro. Então, a claridade dos objetos é muito importante, tanto de um ponto de vista de planos, né, de geometria mesmo, quanto de texturas. Aí, no caso dos dois, da Babi e do Tribo, tipo isso. Nossa, desculpa, gente. Eu tava com o soundpad aberto. Aí ele E aí você bloqueou aperta sem no querer. óbvio, desculpa. Tranquilo, faz parte. Foi pra dar um flavor ali. Eu não Exato. sabia que mesmo mutada isso acontecia, gente. Acontece. Tá Não, tudo faz parte, certo. faz parte, faz Bora parte. acordar, Essa é a gente. melhor parte. Na parte do Babi, o que eu vou comentar, eu gostei muito que você fez na última imagem, você fez um mood board ali, você separou bem as coisas que você queria, então deu pra ver mais ou menos as coisas que estavam acontecendo. Mas ali, por exemplo, na imagem que tá ela com as luvas de boxe, dá pra perceber que tem uma ligeira cisão ali entre o formato que você fez para os braços, que eles estão arredondados e a gente tá tendo uma visão que tipo, o topo do braço ele tá ligeiramente rotacionado para trás das costas, mas a luva de boxe não segue o mesmo ponto. Ela tá um pouco fora dessa mesma perspectiva que você criou. E aí acaba dando uma diferenciada ali que às vezes pode dar uma pegada, né? É importante ter essa consistência de trabalho, até mesmo nesses próprios que a personagem usa. Por exemplo, a luva poderia ser um pouco maior, talvez, porque luvas de boxe são geralmente maiores para proteger a mão. Se você for mais para um lado de luvas de Muay Thai, por exemplo, pega referências dessas luvas de Muay Thai, que elas são menorzinhas e mostram os dedos, porque são intenções diferentes, né? Quando você está com concept, uma das coisas mais importantes que tem é essa intenção que você tem com o personagem. Então, essa Babi, ela luta que tipo de luta? Ela luta boxe? Então, procura lutadores de boxe, vê vídeo de pessoas lutando boxe e faz uma pesquisa assim de tipo revirar aquele assunto, cara. Porque concept é isso, você vai ter que revirar uma ideia, digerir ela por inteiro e conseguir traduzir ela para uma outra versão. E aí você conseguir encaixar esses outros pontos é muito difícil se você não tem uma intenção muito boa e você não tem uma visão clara do que você espera com aquele personagem ou aquele objeto em específico. Por exemplo, uma arma é uma arma, mas você tem como fazer tipo uma arma de raio, você tem como fazer uma arma de pólvora, você tem como fazer uma arma de pneumática, uma arma de plasma. Então, todas elas são uma arma, mas você tem que saber mais ou menos a novelty de cada uma delas. Então, eu diria que é por aí. E, nesse caso, só talvez alguns toques de anatomia aqui e ali, por exemplo, senti que você teve uma dificuldade ali com as pernas, talvez, um pouquinho
das referências tanto do Tribo quanto da Babi. Então, eu daria essa estudada também na parte das pernas, assim. Mas é bem mais pontual, assim, comparado com a outra, que eu acho que é um assunto mais geral. Não sei se ficou muito claro, espero que sim, mas, enfim. Eu Marcelo, você quiser falar alguma peguei, coisa? eu peguei essa prancha aqui para fazer uma anotação da anatomia, né, que é o meu forte aqui. Um personagem por si só, numa prancha de concept, ele não vai estar, né, no gestual tão dinâmico, com uma perspectiva tão distorcida, a menos Sim, que sim. seja uma ilustração. Uma ilustração cabe distorcer o personagem, colocar perspectiva absurda e tal. Mas o concept, o personagem está ali lá na frente, então não vai ter grandes distorções na rotação. Mas, né, vale a pena conferir o ângulo de algumas coisas, a posição de algumas coisas no personagem para garantir essa acuracidade da anatomia, né? Então, a primeira coisa que eu observei aqui é que eu gostei muito do design, né? Tipo, fisionomia, achei o rostinho da hora, o cabelo, tá tudo bem legal, assim. Eu achei que a cor, a paleta é legal para o personagem. Sim, sim. É uma cor energética, assim, que Uhum. combina com lutadores. Eu vou conferir algumas coisas de anatomia, né? A primeira coisa que me chamou a atenção aqui é que tem, né, tipo, um alinhamento aqui do ombro, né? Tem esse alinhamento aqui do busto e tal, que parece que está no mesmo ângulo, assim. E daí eu perco isso aqui no joelho, né? Então parece que está existindo um arco aqui de distorção de perspectiva, né? Mas é, essa distorção não cabe aqui nesse plano. A sensação que dá é que essa perna aqui é muito maior do que essa, né? Porque o quadril está no mesmo plano aqui, ele não está tão rotacionado. Então se eu fizer uma coisa aqui de pegar, né, aqui em cima do joelho e aqui no fêmur, né, e tentar tipo, trazer para cá e rotacionar aqui, só para dar uma conferida. É, eu vou ter uma leitura de que a outra perna está realmente maior. Assim. A outra coisa é que, né, talvez esse joelho possa estar mais no meio, né, expor a panturrilha aqui de uma forma mais frontal. Porque essa leitura aqui de silhueta de uma perna que está de lado, está muito para fora a perna. Nem o pé está tão para fora assim. Faria sentido aqui, né? Pé para fora, a perna na lateral aqui. Então aqui eu faria realmente, tipo, trazia o joelho mais para o meio, né? Deixaria a perna aqui num ângulo mais frontal, para deixar tudo isso daqui alinhado para frente. Porque daí eu vou criar um ângulo na perna, né, mais 45 graus. Aqui também, ó, eu vejo aqui que existe uma marcação no abdômen dela. E se eu for acompanhar isso aqui, talvez eu não vou ter talvez um posicionamento correto do seio. Talvez esse abdômen deveria estar mais para cá, assim, Uhum. para eu ter uma distribuição melhor aqui da rotação desse tronco, quase que o personagem está. Né? Então, algumas coisas assim, talvez a leitura desse deltoide aqui embaixo da blusa, aqui também, aqui a impressão que dá é que ele acaba antes da própria asa. Uhum. Vale a pena fazer o exercício de desenhar o personagem antes de colocar a roupa, desenhar ele, né, com uma line art que confira uma definição anatômica correta assim antes de colocar a roupa. Porque Uhum. às vezes a gente faz um manequim só, a gente faz um boneco no gestual que a gente quer. E a gente já parte para a line art tentando resolver design, roupa, anatomia de uma vez só. Então, às vezes, vale a pena conferir a anatomia, desenha o personagem, tipo, faz uma linha mais polida para garantir a anatomia do personagem, né, antes de colocar a roupa nele.
Uhum. Depois você coloca a roupa, vai apagando, vai arrumando e tal. É uma forma de garantir assim, a curiosidade melhor assim, para o personagem. Porque aqui tem pouca roupa, é roupa curta, né? É um personagem de luta. Então a anatomia teria que ser assim, tipo, a leitura prioritária do personagem, né, nesse conceito. Sim. Então, eu manteria, né, eu vi que nos outros designs de personagens que você fez existe um fundo cinza. Eu manteria o fundo cinza aqui também, né? Porque esse fundo verde, né, ele pode contrastar com a paleta do personagem. E se você está apresentando um design, um conceito, você precisa deixar a leitura do personagem exclusiva, assim. Uhum. Um fundo colorido ele já dá um contexto, né, já sugere algum sentimento, alguma emoção, alguma coisa. Eu sei que faz parte de conceito também do personagem, né? Mas se for esse o caso, vale a pena até colocar uma cena para garantir uma cor, uma iluminação. Se for Uhum. só a prancha do personagem, acho que o fundo cinza garante uma leitura melhor assim pro design. Eu escolhi o personagem aqui porque tem outras coisas lá, tem props, né? Tem os outros trampos. Uhum. Eu acho que o trampo de props lá tá bem legal, né? O que a Anne falou é bem verdadeiro, assim. O seu estilo, né? Ele tá limitado a line art e cor flat. É um estilo, existe na indústria, dá para trabalhar com isso. Mas em termos de concept art, né, volume e textura fazem parte de um esquema mais abrangente de projetos. Você vai trabalhar em mais coisas diferentes se você conseguir, né, incorporar textura e volume nos trampos. Né? De repente não é só linha. Você quer uma linha mais estilizada, uma linha mais teenager, né? Tipo, IPs que tem um público-alvo mais jovem. Tal. Maravilhoso, né? Segue, manda ver e tal. É só, né, tipo, ideias assim para você absorver e de repente conseguir incorporar aí na sua produção e expandir. Né? Não sei qual que é a real intenção e objetivo. Às vezes o objetivo é só entrar na indústria e ver ainda, se encontrar, ver o que É. você se identifica. Às vezes já existe uma coisa estabelecida, né, e precisa só alinhar o portfólio para chegar lá. Né? Mas é isso, assim, no geral, o lado bom é que dá para ver que é um portfólio de concept, dá para ver que o estudo, a produção é direcionada para isso. Então, qual que é a leitura que os diretores de arte fazem nos estudos? Puta, talvez ainda não está no nível desse estúdio, no nível da indústria, mas eu posso olhar esse portfólio mais daqui a um tempo. Uhum. Né? Porque eu já consigo perceber que existe uma intenção de entrar na indústria, eu consigo perceber que existe um foco, é concept art, Uhum. de uma linha, dessa linha mais estilizada e tal. Então, se o estúdio tem um portfólio que é compatível com essa produção, né, vale a pena. Daqui 6 meses eu vou ver de novo esse portfólio, se teve mais produção, se avançou, de repente pode estagiar e tal. Então, Uhum. continuar estudando, produzindo, tá indo na linha certa. É, acho que a gente está mais empolgado do que a gente poderia. Assim, né? E já passou bastante tempo e a gente. É que assim, o O. ideal seria um dia inteiro, né? Acho que em algum evento aí que a gente puder ir presencialmente, acho que Ah, vai ser perfeito. é uma outra oportunidade, assim. Mas Já. por hora é uma coisa que eu acho que já dá pra. É uma primeira vez, né? Experimentando também. Ó, o Gustavo comentou aqui, ele concordou que é limitado, sim, e ele precisa melhorar nas questões das texturas e aí tentar achar um meio termo entre line art e textura do render. Aí, isso é fazendo, né? Não tem outra. Em concept você vai conseguir incorporar a textura ali só para insinuar que tipo de material tá Sim, sim. naquilo, fazer uma sombra ali só para apontar, né, a direção, o volume de alguma coisa. Até Mas mesmo. vale. Porque assim, tem a pintura sem line art. Né? Você vai conseguir resolver as coisas na forma, na mancha, nos valores. Aí é uma outra técnica, já é outra coisa. Uhum. Que é onde a gente vê mais, né? Tipo, uma coisa que tende mais pro realismo acaba. Né, a linha vai indo embora. A line Uhum. art desaparece. Mas não é uma, não é uma regra. Né? Tem gente que deixa a linha e consegue legendar ali tudo que precisa ter de informação no design. Tudo existe. O Makoto ia falar, eu cortei.
Não, que isso. Eu só ia comentar que é mais ou menos o caso do que acabou acontecendo quando eu entrei no estúdio também. A maior parte das legendas que eu conseguia fazer de textura nos concepts e tudo, eu fazia por line art, né? Eu trabalhava principalmente com flat colors e a line art era o ponto principal. Agora só que eu comecei a conseguir transicionar melhor um pouco para render, mas eu ainda faço bastante linhas, ainda trabalho com bastante linhas. Mas é uma questão de ir fazendo e experimentação mesmo. Uma hora você vai sentir que você vai conseguir dar essa textura sem a necessidade de linhas. Mas se você precisar se apoiar em linhas no começo, eu também não acho que seja uma coisa muito ruim. Como o Marcelo falou também de mercados nichados para esse tipo de trabalho mais divertido, que é a sensação que eu tenho, eu olho o seu portfólio e fico tipo, isso é um trabalho divertido de ver, é um trabalho que encaixa em coisas divertidas. Eu acho que cabe bem você continuar com o trabalho de line art e elaborar ele cada vez mais para alcançar uma coisa mais interessante, assim. Mas é um trampo bem bom, bem divertido de ver. Eu gostei bastante. Marcelo? Aru. Eu mesmo, sou eu mesmo. Pode mandar Concordo ver. e assim vai. Cara, né, depois a gente vai conversando mais, a gente marca outros episódios, a gente se encontra em eventos, né, a gente vai Yes, yes, tentando yes. tentar falar. O Thiago Stark, ele mandou um trampo de design gráfico, né? Não é o forte do estúdio, mas dá para comentar em cima, né? Vou tentar comentar o melhor que eu puder aí, considerando que não é tipo a linha de produção do estúdio, né? Mas tem bastante coisa legal, né, de Photoshop. Tem bastante colagem, bastante montagem, edição, tratamento legal, assim. De novo, em termos de indústria, né, não é um trampo de publicidade, assim. Até daria para ver algumas coisas que dá para colocar em publicidade, mas eu acho que tem um tom mais autoral, né? Parece projetos pessoais, parece projetos gráficos para narrativa de outras coisas, né? Narrativa mais literária e tal. Tem uma outra coisa aqui que tem bastante cara de marketing mesmo, mas tem coisas que parecem capa de livro, outras que parecem capa de disco, tem outros que parecem conceito mesmo, né? Tipo, ideia de produto e tal. Então, assim, não é um portfólio que tem. É um portfólio que mostra a técnica de edição de imagem no Photoshop, mas não é um portfólio que mostra uma linha de produção tipo, nichada, específica. Assim. Então, eu posso abrir essa aqui do copo do limão e talvez tenha um aspecto mais publicitário. Eu posso abrir essa daqui dos Templários aqui, e talvez é uma capa de livro, né? Depende da intenção do cara, depende do que quer fazer. Então é difícil comentar, e nesse sentido eu peguei uma peça aqui que eu acho que mais tem a ver com a produção do estúdio, e também foi uma das que eu mais gostei, assim, que eu acho que dá para fazer um comentário mais assertivo. Assim. Ele criou essa ideia desse capacete da Corporação Cápsula do Dragon Ball, dessa bebida. Eu achei da hora, cara, eu gostei desse conceito. Eu achei da hora mesmo em termos de produto, assim, se existisse isso, acho que uma galera ia ter, assim. Então, o que eu gostaria de sugerir aqui? A primeira coisa, né, que eu acho que quando você trabalha com design, assim, imagem, essas coisas do Photoshop, a primeira coisa é você tipo garantir uma uma leitura mais correta de volume. Assim. Você vai trabalhar com foto, você vai editar foto. Então, a necessidade de ser realista e de convencer a pessoa é muito grande, assim. Não existe tanta licença poética assim, posso fazer uma coisa artística, meio abstrata. Não. Você pegou foto, você está editando foto, né, você precisa tentar convencer a pessoa o melhor que você pode. Então, o que eu faria aqui? Né? A primeira coisa que me aparece aqui, que, que me incomoda muito, primeiro que isso daqui poderia estar no sentido de leitura normal, né? O fato de estar espelhado aqui para o outro lado, talvez tentou indicar que está, né, tá refletido de alguma forma, mas eu acho que não tem necessidade. Né? O objetivo é convencer que o negócio está ali mesmo. Eu acho que o sentido de leitura tinha que ser normal.
E a outra coisa é assim, cria umas linhas guias, né? Tipo, o capacete ele tem isso aqui, ó. Então, isso daqui, ó, né, a palavra cápsula aqui, ó, ela precisa estar alinhada nessa margem, né? Esse corte aqui, ó, eu traria tudo isso daqui mais para cima, eu deixaria essa margem aqui, ó, de respiro entre né, o negócio do capacete e o começo da estampa aqui. Eu traria o corte mais para cima. Eu criaria essa curvatura na palavra cápsula para poder convencer as pessoas de que isso realmente está estampado no capacete, né? Isso daqui também, ó, oferece uma oportunidade de alinhamento do logo, né? É um círculo, então é mais fácil de colocar ali, dá para disfarçar alguma coisa. Mas isso daqui, ó, essa parte reta aqui do cápsula, né, eu posso colocar também tipo, uma guia aqui de curvatura no volume do capacete, né, e tentar alinhar esse negócio aqui para ficar o mais acurado possível ali em termos de, né, do volume do capacete. Essa coisa esférica, né? Precisa ter essa distorção esférica em cima do capacete com o máximo de cuidado possível, de uma forma clínica mesmo. Coloca a grade, calcula ali até em pixels se precisar, para garantir que está à mesma altura, que está na mesma curvatura, né? Porque tirando o logo, a foto do capacete já é pronta já, né? O trabalho aqui está realmente em colocar o logo no capacete. Então isso precisa ser feito com mais assim, né, cuidado, com mais precisão. E aqui na lata, tá beleza, né? Me convence de que existe essa estampa cilíndrica em volta do negócio. Eu talvez só traria esse texto preto aqui de baixo mais para cima, né? Desencostar ele da borda aqui da, da estampa da lata, porque isso para mim indica muito montagem, assim, recorte. Eu acho que trazer esse texto um pouquinho mais para cima já alivia um pouco esse negócio, né? Que são fundamentos de design gráfico. Precisa de margem, precisa de respiro. Você não pode encostar nada na borda de nada, né? Então, se é um portfólio de design gráfico, né, esses fundamentos de design precisam estar presentes na produção. Né? E na apresentação também. Eu tentaria enquadrar melhor isso aqui. Né? Eu tentaria dar uma margem mais para baixo, ou uma margem mais para o lado. Né? Tipo, faria aqui uma regra de 3 aqui, né? Tipo, colocaria tipo, a composição nesses 2 terços, né, da imagem. A composição está nesses 2 terços. E eu traria esse logo mais para cá, deixa essa parede aqui. Talvez uma informação aqui sobre o produto, né, em termos de peça publicitária. Mas assim, é um trampo da hora. A ideia, né, a criatividade de pensar nisso e sugerir esse negócio, esse capacete com essa bebida, sugere sei lá, se você coloca um Netflix aqui embaixo, talvez você convence alguém de que vai sair um live action de Dragon Ball, uma série, um bagulho. Que seria da hora, né? Seria da hora. Então eu achei da hora. Acho que o Thiago não está conseguindo participar porque ele está trabalhando. Acho que ele vai ver depois no YouTube e numa próxima oportunidade a gente consegue aprofundar mais. Assim. Eu não sei se alguém tem comentários sobre o portfólio do Thiago para fazer antes da gente avançar. Eu tenho. Please. É muito interessante, né? A criatividade tem essa pegada pro surreal, para abordagens mais abstratas, né? Mas uma coisa que permeia todos os trabalhos, que eu posso dar um, um conselho que vai se aplicar em todas essas artes do portfólio, é tomar muito cuidado, principalmente com a iluminação. Dentro, né, de fotomanip, manipulação de foto, é a coisa que vai amarrar todos os recortes que você fizer, fazer uma composição final, é a iluminação. Esse é o desafio do photobashing, da
Photomanip e etc, né? Então, talvez tomar muito cuidado como você cuida das bordas da sua colagem, né? Daquele fragmento da arte. E como você vai amarrar no fundo, como você vai amarrar a perspectiva. Então, tá estudando iluminação, né? Como uma luz focal interage com os objetos em torno, vai vender uma veracidade nessa imagem de uma maneira muito mais crível e, consequentemente, seu portfólio, no geral, assim, ele vai se tornar muito mais interessante. Então, você sentar, dar uma estudada em iluminação no geral, vai ser bem interessante. E aí, uma outra coisa que eu vejo em alguns trabalhos, outros nem tanto, é a questão de cor e valor também. Essas 3 coisas que eu falei são coisas abrangentes, né? Que elas permeiam muitas áreas, mas que são realmente, né, grandes áreas de estudo, mas que vão dar um improvement, né? Vão melhorar, vão dar uma estilingada no seu portfólio de uma maneira muito, muito visível. E você vai notar essa melhoria em pouco tempo. Mesmo que você, em pouco tempo de estudo, você já consegue colher esses resultados, né? Aí nessa foto do gato, por exemplo, eu já consigo ver que essa borboleta iluminando o rostinho dele, etc. Eu vejo o brilho permeando ali os olhos. Mas como essas iluminações vão brincar com as texturas e volumes desses objetos, acho que é uma área que você pode estar seguindo e melhorando dia após dia. E não se preocupe, não se cobre, porque essa é uma jornada praticamente infinita, que não importa se você tem 1 ano ou 20 anos de carreira, você vai estar enfrentando. Mas é só isso, fora isso, o portfólio é incrível, as propostas estão bem legais. E acho que pode continuar nesse caminho, tentando estudar esses valores, essas iluminações nesses volumes. E vai ser tipo assim, ó, chupeta, delícia. Acho que a gente tem que marcar um episódio só com a Anne. Eu soltei o soundpad e agora eu vou falar gírias, acostumem-se. Vou soltar catapimbas aqui. A gente vai ter vários episódios de portfólio review. Aí, tipo, hoje é com a Anne, hoje é com o Makoto. Perfeito. Porque, caralho, eu acabei de aprender aqui, Muito bom. ouvindo. Só não põe eu e o Makoto. A gente compartilhando o mesmo neurônio nunca é uma boa mas história, aí cara. que Putz, fica é isso melhor que eu ia ainda, falar. pô. Putz! Não, aí acabou pra todos. Acabou pra todos. Acabou para todos, tudo e todos. Nossa. Não, mas tá bom, primeira experiência, a gente tá vendo como é que fica, como é que faz o bagulho. A galera falando as coisas, eu só penso assim, meu Deus, o que eu falo? Ai. Achei muito fancy também, assim, o Thiago tá no Behance. Eu É, acho toque, classudo. né? Eu acho Classudo, concordo, classudo. classudo. Nossa, eu achei classudo pra caramba também. Achei Ficou muito bom. classudo. Achei inovador. Uhum. Bora lá. Vamos lá, irmãos ilustradores. Vamos permear o Behance, vamos migrar, vamos dominar as plataformas. Yes. Let's go to Behance. Mr. Hair, Let's go. cara, Ó, você entra no portfólio aqui do Mr. Hair e já fica claro, né, tipo, do que se trata. Assim. É um ilustrador de fantasy art aí, tipo, pela Blizzard. É um portfólio de Blizzard. É aquilo, fantasia medieval, estilizado e tal. É um portfólio vistoso, assim. Tem bastante cor, tem bastante contraste. É bonito de olhar, assim, tipo, tudo junto, né? O trampo tudo junto, assim. É da hora, né? Pra mim tá claro que é essa a linha pretendida aqui, né? Eu quero ser um ilustrador de card game, quero ser um ilustrador de splash art, né? De jogos da Blizzard e tal. Dá pra fazer outras coisas, tem outros RPGs aí que dá pra ser atendido com esse estilo também. Né? Bastante coisa da paz o que dá pra ser atendido e tal. É bem legal. A gente precisa entrar agora, né, em cada peça e ver, né, tipo, já está claro o objetivo. O que falta ver? Está no nível da indústria?
né? Tipo, vai conseguir entrar na indústria. Falta alguma coisa, né? O que precisa, o que está faltando, né? Às vezes não está faltando nada, às vezes já pegou trampo, já pegou freela, já fez coisa. Depois responde aí se já está trabalhando ou não. Eu suspeito de que tem coisa para resolver ainda antes de conseguir entrar. Eu peguei um desenho aqui para poder né, fazer umas anotações aí, mas assim, né, numa linha geral, né, tá bem claro qual que é a intenção. Uhum. Ter uma exploração da hora, assim, de composição, de paleta, de tipos de personagem. Tem uma variedade de personagens, tem uma variedade de composições. Uhum. Tem tipo externo, interno, noturno, diurno, tem coisa quente, coisa fria, tem magia, tem coisa bruta, mecânica, tem bastante coisa da hora, assim. Tem bastante coisa da hora mesmo. Sim, sim. Para mim, o que grita mais assim em todas as peças é fundamento. Tipo, o que dá para melhorar? Dá para melhorar anatomia, volume, iluminação. Eu consigo apontar essas coisas para melhorar em cada peça, assim. E eu escolhi essa peça que é a mais recente, talvez, quer dizer, que é a primeira do portfólio. Talvez é a mais recente, talvez é a que você considera que seja a melhor que você tenha feito até agora. Né? Mas vai servir para as outras peças também, né? Eu não sei se a Anya Makoto tem um comentário geral acerca da apresentação do portfólio como um todo, antes da gente entrar na anotação da peça em si. Eu queria falar só uma, porque ele falou que é exatamente essa a intenção. Ele quer trampar com card game mesmo. E não Nice. necessariamente precisa ser direto com a Blizzard. Nice. Isso aqui é primeiro, Anny? Cara, apresentação geral, não tenho nada para apontar, assim. Aquilo que eu comentei dos primeiros portfólios, do crop, de um crop interessante e tudo mais, tá dentro. Yes. Acho que o meu único comentário com relação a isso é um comentário que ele vai parecer meio abstrato, mas se fizer sentido, eu acho que vai funcionar bem, que é a sensação que eu tenho olhando para os seus trampos é que você tem uma silhueta muito bem resolvida na maior parte dos personagens, mas talvez essa dificuldade com o fundamento da anatomia acabe complicando você na hora de você executar essas silhuetas interessantes. Que pra mim acaba sendo, tipo, você trabalha contrário um ao outro. Ainda mais se você faz essas silhuetas dos personagens muito, como é que fala? Muito bem anguladas, elas são legais, elas são marcantes, assim, mas no momento que você sente dificuldade com alguma anatomia, parece que você perde essa energia que você estava criando com a própria silhueta, assim. E isso acontece em algumas obras especificamente, mas eu acho que dá pra expandir pra todas, assim. Óbvio que todas são muito boas, eu curti muito delas, mas esse ponto pra mim dá uma sensação que você ainda tá lutando contra a própria obra pra conseguir elaborar ela, sabe? E eu achei, tipo, algumas coisas que você tem que resolver de fundamentos que depois disso, tranquilo, sabe? Mas eu gostei bastante dos trampos, isso com certeza. Eu vou aproveitar para entrar nessa peça aqui, que eu fiquei na dúvida seguinte. Aqui, a primeira peça, eu entendo que é a versão final da Ilustra. Né? Existe essa coisa vermelha na mão dele, existe uma luz azul lá atrás que está contornando ele aqui. Tem esse ring light azul do ambiente. Uhum. Aqui tem um before e um after. Né? O after, eu entendi que seria tipo a influência dessa luz vermelha aqui, né? Perto dele. Mas a versão final foi a before. Então eu não sei se eu for um diretor de arte e eu quero ver o seu trampo para te contratar, eu estou confuso se você voltou atrás na decisão de iluminar isso daqui de vermelho, né, ou se foi um erro de apresentação assim, do que veio antes e o que veio depois. Né? Essas coisas são importantes porque para trabalhar na indústria não é só técnica. Né? Existe vários soft skills aí de comunicação, de apresentação, de leitura, coisas semióticas que você precisa dominar para conseguir estabelecer uma relação de trabalho eficiente, uma coisa, né, que vai otimizar os processos, que vai conseguir focar na produção e tal. Então, é só um toque, né, para ver isso daqui, né, para ver se está certo isso mesmo e tudo mais.
voltando aqui pro Photoshop, o que eu vejo aqui nessa peça, né, que vamos de longe e depois a gente vai aproximando. A primeira coisa de longe é o personagem é legal, o design da vestimenta é legal. Eu não sei se é um fanart, então provavelmente esse design já existe, né? É o personagem da IP aí que você escolheu. Então, assim, tá tudo bem legal. A capacidade de reproduzir o design, de interpretar e conseguir fazer o negócio, né, tipo, existe. Todas as composições são muito legais. Existe esse fundo, tipo, bem análogo, quase monocromático em todas as peças, que é um padrão de card game, assim. Porque é rápido, resolve, tá o fundinho lá, o personagem acaba vindo pra frente, é bem legal. A pintura é legal, a composição é legal. O personagem aqui, ó, a primeira coisa que me apareceu aqui, existe essa vestimenta que eu não consigo perceber até onde ela vai. Mas eu consigo interpretar que isso daqui faz parte dessa capa, né? Aqui por cima. Então, eu preciso ter uma leitura mais clara de como que está isso aqui, né? De como que está essa capa. Eu preciso conseguir conectar essa parte de trás com a parte da frente aqui. O fato disso aqui estar para fora da composição, né, eu não consigo saber se eu acompanhar isso daqui, significa que a capa está bem mais para baixo, ela é bem maior do que o pé do personagem, né, porque aqui eu já vejo o tornozelo. Então essa capa é muito maior do que o pé do personagem. Esse recorte aqui, ó, brusco, né, talvez valha a pena abaixar a parte de trás da capa para poder criar um arco mais legível para eu conseguir fazer a leitura do volume dessa capa. É uma coisa para considerar. Assim. Outra coisa para considerar também é isso daqui é o contorno da bota aqui. Isso me dá uma leitura de que aqui é a parte onde ele enfia a perna. É a parte de baixo, né? É a bota mesmo. Se essa bota aqui, ela encosta aqui, ó, eu tenho a coxa do personagem e o joelho está aqui. Né? Eu tenho uma leitura de que a perna dele está dentro da bota, isso daqui ó, encosta na coxa já. Né? A impressão que dá é que a bota, o joelho está dentro da bota. Né? Então, se o joelho está dentro aqui, eu preciso de uma articulação no joelho. Ou a bota acaba embaixo do joelho, ou ela tem uma articulação, né, que precisa estar com uma leitura mais clara no design aqui do negócio. Porque aqui parece que ele dobrou a perna e ele sentou na bota. Não é tão ruim, não é tão mal assim, né? Mas quando você já está bem avançado assim no portfólio de forma geral, são detalhes, são sutilezas que vão tipo, aumentar muito mais a sua chance de entrar na indústria, né? Com, esses, com esse olhar mais clínico acerca da forma, do comprimento, do volume, da rotação. Né? Esse fundamento vai garantir tipo, uma produção melhor. Assim. Outra coisa que também me aparece bastante é o tamanho desse braço em comparação ao braço que está no primeiro plano. Né? Se eu pegar essa mão aqui, deixa eu fazer um passo mais rápido aqui. Essa mão, esse antebraço aqui, a sensação que eu tenho é que ele é maior do que o braço do primeiro plano. Ai, minha canetinha tá velha. Por que eu tenho essa sensação? Porque quando você coloca o braço um para cada lado, né, você está estendendo o braço e você rotaciona o personagem, né, tipo, quanto mais comprimido ele está, a rotação tem pouco efeito. Agora, se você estende o negócio e rotaciona, a distorção é um pouquinho maior. Então, aqui, a princípio, né, não tem muita diferença de tamanho de braço do braço esquerdo para o direito.
Só que quando eu olho na composição de forma geral, né, a impressão que dá é que esse braço, essa mão aqui, está muito maior do que a outra. Né? Talvez fosse o caso de equalizar um pouco mais, diminuir um pouco mais isso daqui. Né? Até porque eu acho que o foco da função dessa carta é a skill que ele tem, com essa coisa vermelha na mão. Né? E o vinho é só um detalhe, uma leitura de personalidade, né, do personagem. Então, o vinho é uma informação de segundo plano. Né? Nessa hierarquia aqui da narrativa, o vinho é menos importante do que a skill dele de abrir um portal, sei lá. Eu não jogo Hearthstone, então eu não sei o que esse personagem faz. Mas dá para entender que tipo, a mão direita é mais importante. Então, dá para trazer ela mais para o primeiro plano, deixar essa skill inteira dentro aqui do negócio. Outra coisa também que tem uma legibilidade confusa, né? Pelo ângulo que a mão dele aqui está segurando o vinho, a mão está virada para lá. Então, a rotação, né, do ângulo da taça aqui em cima faz sentido estar virada para lá também. Né? Agora, aqui embaixo eu também deveria estar expondo a parte de baixo. Né? Deveria estar expondo a parte de baixo desse apoio do cálice aqui. Porque senão dá a impressão de que está entortando o pezinho dele. Né? Se isso aqui está virado para lá, como é um objeto pequeno, cilíndrico, a parte de baixo também tem que estar virada para lá. Senão está tipo, entortando a parte de baixo do negócio. Como isso é menos importante, né? Tipo, é menos importante, mas é um fundamento que você precisa conferir em todas as outras coisas. Né? Aqui também, ó, acho que aproximando um pouco mais agora, né, isso daqui cobre muito o pescoço, e esse cavanhaque aqui, ó, a leitura que eu tenho é que ele acaba aqui mesmo, ele não vai até o queixo. Eu não conheço esse personagem, né, mas se é um fanart, se você pega o trampo de fazer um card de um personagem que já existe e o design dele é que tipo a barba dele vem até aqui e tal, eu preciso garantir essa leitura. Eu não sei, então eu não posso dizer se é só tipo aqui mesmo, né, tipo o cavanhaquinho de gold, ou se vai tipo até o queixo e daí tá dentro da armadura, né? Então, tipo, a leitura disso aqui de forma geral tá meio ruim, assim, tipo, talvez ele tinha que ter mais respiro entre a armadura e o queixo. O queixo devia estar para fora, né? Isso daqui pode ser uma proteção para o pescoço, mas não pode estar na frente do queixo. A barba está para fora, mas a leitura da mandíbula não existe. Que faz eu entender que a cabeça dele está dentro desse negócio. Isso eu preciso melhorar porque o rosto do personagem é o principal veículo, né, para comunicar a narrativa da cena, a função da carta, o que o personagem faz e tudo. Né? E por último, assim, eu acho que vale a pena tentar garantir né, entre o azul e o vermelho aqui, acho que dá para pegar uma iluminação mais próxima do vermelho, mas não vermelho puro, né? Para poder tentar, tipo, fazer uma leitura da influência desse negócio. Que isso daqui me parece uma fonte de luz muito forte, né? Faz sentido estar perto aqui de onde você colocou. Principalmente no metal aqui. Né? Deixar o metal até. O metal aqui pode ser até mais alaranjado. Por conta desse vermelho. Mas eu acho que tem mais assim. Tem outra coisa que dá para falar aqui. Depois manda, escreve alguma coisa lá e tal. A gente continua numa próxima oportunidade. Ele falou que, sobre a questão da luz, Marcelo, ele falou que para não deixar tão confuso, na hora que ele estava criando, para não deixar tão confuso, ele resolveu manter só com a outra. Maravilha. Maravilha. Cara, Ele agradeceu aqui. Ele agradeceu aqui. Ele falou que é bastante coisa, mas que agradece demais. Sucesso. Sucesso. Cara, tem o Matheus. Yes.
Vocês já olharam Makoto? Vocês já olharam? Já olhei. Sim. Já olharam. Tem alguma coisa que vocês querem, tipo, ir direto? Eu acho que, tipo, ele fez também um pouco desse trampo um pouco diverso, assim, com algumas coisas que tem mais cara de concept, outras que tem mais cara de ilustração, experimentação de personagem, card game. Então tem uma certa variedade ali, mas eu acho que ainda mantém uma certa coesão. Todos eles, assim, olhando, eu não olhei um que se destaca mais do que o outro no sentido de destoa do resto dos outros, né? Tem uma sériezinha ali de, né, personagens e tudo mais. Eu Perfeito. gostei dos trampos no geral, eu gostei de como eles foram elaborados. Do ponto de vista de concept, eu acho que é uma coisa ou outra ali de talvez voltar aos fundamentos de anatomia ali e planos. José Principalmente o da Sebastião. menina com a Perfeito. arma ali. Esse daí ficou bem legal, que é o dos animais, né? Eu tô com o aberto aqui. Mas esse último trampo que você fez dos animais, eu gostei bastante. Eu principalmente gostei bastante da parte da primeira ideia do Tuco, que foi. Não, é o concept mesmo, pode rodando um pouquinho pra baixo. Esse. Eu gostei bastante dessa parte aí. Ficou bem cara de concept, você fez ele bem mancha tonal e tudo mais. Talvez só uma coisa aqui ou ali de gestual que talvez seja interessante de dar uma trabalhada, principalmente nos braços ali. Como você optou por fazer os braços do pássaro não asas, eu acho que não tem muito o que comentar sobre isso, mas se fosse o caso é interessante também nessa questão de antropomorfização, acho que é isso, não? É interessante você sempre resgatar aquilo que faz o animal ele mesmo, né? Então sempre tem essa questão. E aí eu não sei se para você pássaros não são esse pássaro não é tão importante que ele voe, então não vejo muita questão de comentar. Mas no caso das asas, eu acho assim interessante trabalhar com elas de alguma maneira, seja lá qual for, talvez fazer os dedos como penas ou uma coisa assim, não sei, mas enfim. Gostei bastante do trampo, achei ele bem interessante. No geral eu Isso gostei daqui bastante. tá incrível. Qual? Hã? Sim, sim, sim. Essa prancha é incrível. Sim, sim, com Sim. certeza. Eu gostei bastante das pranchas de concept, assim, eu acho que elas ficaram bem redondas, assim, cara. Eu olho, eu sei qual é a textura do objeto, eu sei como que é o formato daquilo, então, pra mim, tá redondinho a parte de concept, cara. Talvez uma coisa ou outra de fundamentos, assim, mas bem mais particulares, eu diria, assim. Isso tá muito bom. Pode dar bola, se você quiser falar. Ó, eu vou. Não sei se todo mundo tá querendo jantar aí, o Matheus esperou até agora para ouvir o feedback. O lado bom é que o Matheus tá pertinho aqui, é fácil de. Qualquer dia ele vai lá no estúdio, a gente pode conversar mais. Gostaria que todos tivessem a chance de ir lá no estúdio para trocar uma ideia. Eu sei que para vir de Brasília é embaçado, mas tem outros que estão aí que podem passar lá qualquer hora e tal. Eu conheço o Matheus da Imago, né? Eu estava na apresentação da turma de Master lá e tal. Tive a oportunidade de dar feedback em um dos trampos que estão aqui. Né? E, na verdade, assim, a evolução dele é absurda, né? Porque o primeiro trampo dele que eu vi era do Lobatão. Era um quadrinho lá que o pessoal produziu no Imago. O menino era criança ainda, cara. Nem adolescente era ainda. Já nasceu sabendo o que ele ia fazer aqui. Então, é um portfólio bem diverso. Apesar da diversidade, ele é consistente, né? Tipo, tem bastante processo, tem bastante criatividade. Eu vou resumir assim, tipo, o portfólio. Tem concept e ilustração. Você pode até mudar aqui, ó. Em vez de 2D artist, que isso pode ser muita coisa. Geralmente quem trabalha com jogos se denomina 2D artist, porque vai produzir sprite para jogo, né? Tipo, é só uma diferenciação de ser 2D ou 3D. Agora, concept art e ilustração é mais específico. Né? Você não é um artista de produção para a indústria de videogame, você é um artista de pré-produção. Né? Ou a sua ilustração vai vir como um promocional, né? Mas nunca vai ser um asset para um produto. Assim.
Não precisa entrar nisso agora. O lance é um portfólio vistoso, tem bastante cor, tem bastante contraste, shape language, né? Tipo, a silhueta dos personagens é da hora. O que mais me interessa, assim, em cada projeto é a criatividade. Né? Tipo, esse Brasil Animal, a ideia é incrível. Né? Me lembra um pouco Black Sad. Tipo, personagens antropomórficos numa pegada meio noir, só que com uma temática brasileira e o tucano, que é um bicho super ornamental. Cara, tipo, para um menino que não tem 20 anos, é muita coisa, cara. É muita coisa. Incrível. Só que é o seguinte, é, esse volume, né, de produção que você faz muita coisa, é muito criativo, tem ilustra, tem concept, tem bastante exploração e tal. O que eu sinto do seu portfólio é que você não deixa tempo suficiente para poder polir um trampo. Né? Falta polimento no trampo. Parece que você é ansioso para produzir mais, então você vai terminar um trampo rápido para ir para o próximo trampo. Eu não estou falando que é isso. Eu estou falando que é isso que eu sinto olhando o seu portfólio. Né? Se você gastar mais 1 ou 2 dias numa peça, talvez você vai ter tipo um trampo de thumbnail. Né? Você vai ter uma thumbnail muito mais magnética, que vai tipo chamar pessoas lá no ArtStation. Vale a pena ter tipo uma peça dentro do post. Né? Você vai subir um projeto no ArtStation, você vai colocar todas as pranchas e tal. Aquela primeira peça que você vai cropar para fazer a thumbnail, né, gasta 2 dias a mais nessa peça para dar aquele polimento, assim, para fazer uma renderização mais clínica, porque é uma proposta de pintura digital boa. Então, se você tiver uma renderização mais clínica, você vai enriquecer o seu trampo. Né? Eu peguei aqui tipo um trampo mais recente, que é essa mina aqui, Helena, né, vampira. É uma ideia da hora, uma vampira asiática feudal, tipo, um bagulho místico, assim, super clima de card game, assim, legal pra caralho. Por que eu peguei esse trampo? O trampo do Brasil Animal lá tem esse personagem aqui na frente, né? Eu acho que ele tá mal cropado ali, como a thumbnail, tá cortando bem na altura do olho dele. Acho que você pode enquadrar melhor o rosto dele. Assim, é um projeto que eu gostaria de ver. Eu acho que isso aqui daria tipo um longa-metragem de animação incrível, assim. Eu queria ver esse bagulho, né? Só que tipo aqui, ó, tá muito cru. Isso é um keyframe da hora demais para ficar assim só. Vale a pena gastar mais tempo nesse keyframe, porque eu sei que você sabe mais para poder melhorar a leitura dessa cena, principalmente envolvendo uma fogueira. Olha a perna dele aqui. Tipo, você pode melhorar essa leitura. Isso daqui tá legal demais, tá incompleto. Né? Tipo, não posta no ArtStation um projeto com uma peça não acabada, assim. Né? Que isso daqui não parece estudo, isso daqui parece um trampo que não está acabado. Né? E é um dos melhores trampos, cara, no sentido de projeto, a ideia do negócio. Mas a peça não está pronta. Isso é ruim. Né? Isso é ruim. Isso daqui, ó, tá pronto, tá finalizado, por isso que eu escolhi esse trampo para dar o feedback. Tem aqui o layout na carta. Esse fundo aqui com essa resolução baixa é horrível para apresentação. Tira isso daqui, faz uma coisa com uma resolução maior, né, tipo, para poder mostrar o processo. Na verdade, nem precisa disso aqui de fundo. Eu sou um diretor de arte, eu quero ter uma leitura mais clara dessas etapas do processo. Isso aqui no fundo diminui o espaço das thumbs e me atrapalha a leitura. Não precisa disso aqui. O template da carta, beleza, né, para ver como é que funciona. Agora, a Ilustra, que tem cores bonitas, que tem uma composição da hora, tem uma proposta de design da hora. Né? Tipo, isso daqui eu joguei no Photoshop e vou fazer as seguintes anotações. A primeira coisa que me chama a atenção é a espada lá atrás. Né? Eu tenho uma leitura aqui da espada, deixa eu pegar uma cor que aparece. Né? Uma leitura da espada aqui. E eu tenho uma coisa aqui atrás que, assim,
Eu não sei se é a mesma espada. Por que parece que é a mesma espada? Porque tá atrás dela. É vermelho, tá atrás dela, tudo indica que é a mesma espada. Se isso daqui fosse uma arma e isso daqui fosse a bainha ou qualquer outra coisa, não tá claro. Isso daqui precisaria estar na frente ou do outro lado, né, num outro plano, para eu entender que são dois objetos separados. Do jeito que está aqui agora, parece que a espada quebrou aqui atrás. Né? Essa é a primeira coisa que aparece. A segunda coisa que aparece é a curvatura desse braço, apesar de existir uma licença poética, né, de talvez ela é também antropomórfica em algum nível, e né, tipo, não é humano, então pode criar um arco ali. Mas como ainda é humanoide, é um braço articulado de uma forma humanoide, né, o arco está muito forte, assim. Não parece que tem uma estrutura óssea embaixo disso. Então, a leitura ainda é uma leitura de que é uma distorção, é uma deformidade. Eu gosto do arco porque ele cria uma força, um dinamismo para o gestual do personagem. Mas existe um limite anatômico para o que é possível. O arco tem que estar no gestual e não, né, tipo, em um segmento de osso só não dá para criar um arco desse. Né? Outra coisa também são os dedos aqui embaixo. Ó. Esses dedos aqui parecem uma outra mão que está escondida lá atrás. Cara, desculpa, parece que eu estou pegando pesado demais contigo, talvez porque você já foi aluno, não sei. Parece uma mão de IA que tem os dedos bizarros, sabe? Não é porque você não manja de anatomia, né? Você é um artista incrível. É porque numa composição como essa, a mão ela é um periférico. Né? Ela perde importância na hierarquia. O primeiro plano hierárquico é o rosto da mina. É ali que está o negócio e para mim a melhor parte do trampo é lá. A cabeça da mina está bem resolvida. Então a mão acaba virando um detalhe. A gente está fazendo um bagulho, passa batido na pressa, foi. Vale a pena voltar aqui e arrumar esse dedo. Esse dedo aqui, ó, que parece que talvez seja o dedo mindinho, ele está maior do que o outro. Agora, se ele não for o mindinho, se ele for o anelar, aí ele tá saindo da palma da mão. Em termos de anatomia, cara, a mão diz muito, assim. Você precisa cuidar bem da mão do personagem. Aqui em cima a mesma coisa. Né? Numa cena como essa, né, eu acho que valorizaria mais você tipo, trazer o braço mais para fora e criar um punho fechado em volta do cabo dessa espada. Ela tá segurando mesmo a espada. E não tipo fazendo um carinho ali no cabo da espada. Né? Porque eu acho que isso ia conferir um aspecto mais energético, mais. Né? Ela é um personagem que transmite tipo confiança, né? Energia. Né? E isso é só um detalhe, né? Isso não é um erro de composição, não tem nada de errado. É uma sugestão de algo que tornaria a composição mais valorosa. Né? E o rosto é muito legal, cara. A fisionomia dela, o design do cabelo, a máscara, é incrível. Incrível. Né? Eu até tentaria deixar o nariz totalmente dentro. Né? Tipo, deixa ele metade mesmo. Metade atrás da máscara. Metade atrás da máscara. Porque aquela sugestão de que ele está um pouquinho mais para cá, ou a máscara está torta, ou ela é curta, né? Então coloca o nariz certinho, tipo, metade dentro e metade fora. Do que, assim, ó, parece que essa pequena voltinha aqui, ó, me sugere que é a narina já do outro lado. E se for isso mesmo, né, o nariz inteiro está fora do centro do rosto. Né? Olha esse espaço aqui e olha esse espaço aqui. É claro que tem a máscara também, né? Muda um pouco a legibilidade. Mas vale a pena. Cara, é sutileza, um detalhe bem sutil, bem pequeno. Mas esse é um trampo da hora demais. Trabalhar com vermelho e azul na mesma composição é difícil. Né? Você conseguiu manter um contraste apesar de ser uma paleta quase análoga.
Então, eu gosto muito do seu trampo. E eu acho que você pode ficar mais calmo na hora de finalizar uma peça. Gasta mais tempo, não tem pressa, né? Vale a pena. Para dar tempo de colocar mais técnica, para dar tempo de resolver mais as coisas. E, cara, eu acho que é isso. Né? Vai dar 9 horas. Se eu pudesse, eu ficaria aqui até meia-noite e ia estar falando para sempre. Tem muita coisa para falar. Eu senti que, apesar de ter demorado, foi muito rápido. Cada um, né? Parece que faltou coisa, assim. Mas é isso, cara. Você vai em evento, é uma fila. Os malucos têm 3 horas para ver, tipo, 20 portfólios. E é isso. Esse é um primeiro episódio. A gente pode se organizar melhor para ter episódios mais longos, de 3 horas aí. Aí, tipo, quem já tiver visto já pode ir embora e tal. Não sei. Não sei, a gente organiza melhor. Agora a gente tem o grande Matt aí, ó. Especialista, vai orientar a gente em como melhor fazer esse tipo de conteúdo. Né? Não sei se o Makoto e a Anne quer concluir aí pra gente encerrar. Só falar o que o Matheus comentou aqui. Ele falou que, sobre o tempo, né, das postagens, ele falou que esses tempos andei meio sem postar nas redes sociais para seguir nos projetos, com polimento. Esse do Brasil Animal veio produzindo faz meses já, tô trabalhando nos personagens de uma forma mais polida. Então acho que aquilo ali é um primeiro passo para depois mostrar o projeto completo. Tem muita coisa lá, cara. Tem design de Realmente, tá bem personagem, legal. tem keyframe, tem Mano, muita informação lá. aquele tá muito foda mesmo. Zica. Animal. Aí, Zica. sobre essa arte, ele falou que a espada é curva mesmo. A ideia é que a espada seja curva mesmo. Mas ele concorda que não ficou tão claro por conta dela estar atrás da personagem, né? E ele falou que sobre as críticas pode meter lenha mesmo. Que ele falou que tá suave. Críticas construtivas são pra gente crescer mesmo. Essa linha branca aqui, ó, que é no meio da espada, Essa que dá a pegada, né? não permite uma leitura da curvatura da espada. Uhum. Então, o fato dela estar atrás também, ó, eu não tenho corpo suficiente aqui em cima para perceber que vai começar uma curvatura. Uhum. Isso é composição. Né? Isso é, tipo, lá no comecinho, você resolver estrutura, forma, antes de bater o martelo no negócio. Uhum. Mas é isso. Makoto, Anne. Eu acho que com relação ao trampo dele, esse trampo aí, por exemplo, é uma coisa ou outra mesmo, que nem você falou do gestual do braço. Talvez ter levantado um pouco mais o braço ali, ter feito um ângulo um pouco diferente, teria permitido manter a curva, que desse energia, que eu gosto também muito dessa curva, mas não teria chegado ao ponto de dar o problema dessa necessidade de não estruturar a anatomia igual deveria não, né? Naturalmente seria, assim. Se tivesse uma razão por conta disso, aí faz mais sentido, mas nesse momento não consigo ler se é uma razão específica ou não, assim, se o braço dessa criatura é assim mesmo ou não. Mas talvez um estudo de gestual ajude nesse sentido, assim, para explorar mais para composição. De resto, eu acho que foi legal, foi da hora fazer esse bagulho. Eu curto sempre falar sobre desenho, se eu pudesse eu ficava com o Marcelo, a gente ficava conversando até a meia-noite sobre Que, desenho e cara, tudo, eu né? monopolizo demais, assim. A gente tem que Não, marcar uns mas... episódios só contigo, só com a... Nada, mas a não, ideia fala era essa demais, mesmo, Marcelo. não. Relaxa. A ideia era Não, essa Você mesmo. tem certeza dessa ideia? Daqui a pouco bota fogo, assim, aí Are o you Marcelo sure chega about... Eu falei fogo só na o casa. Makoto, só a Anne. Eu não falei Makoto e Anne, só os dois juntos. É perigoso sozinho. Eu vou aparecer com uma tela de chroma key aqui, e aí Não, vai só, ser complicado. Eu não vou se eu chamar o aparecer Matt. primeiro. Ô, Matt, deixa eu te passar um endereço aqui pra gente fazer um setup que Fechou. também. Tomar um Fechado. café. Vamos fazer um portfólio review na minha casa, eu só preciso avisar minha mãe que vai chegar 40 pessoas aqui. Perfeito. Fechado Acho por que mim. vai ser tranquilo, hein, galera? Fechado por mim. Lá em Mas Maringá, pá, nossa, também. vamos pra Maringá. Vem pra Portfólio Santo review no André. Vem pra estúdio. Santo André também. Guys, vocês estão arrasando aí nesses portfólios. Foi muito Sim. divertido. A gente não viu o tempo passar, realmente. Verdade. Perdão meu nervosinho no começo. Depois do gafe do Soundpad, tá tudo certo.
Vocês vão ver muito mais. É, Pessoal, obrigado por contribuir aí com a nossa live. A gente está começando. Todo feedback é aceito, querem passar ideias. Isso mesmo. Desculpa não responder na hora, porque Marcelo já disse tudo. Dia de estúdio, galera, é correria total, é bagunça, é arte. Bom, pega o processo criativo de vocês e multiplica por 3. É verdade. É um dia de estúdio. Mas tá aí, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa se a gente Yes. ficou muito tempo aí, desculpa as falhas. Todo feedback é bem-vindo. E chama Concordo. os amigos de vocês, amigos artistas. Esse Discord também é uma comunidade pra gente do estúdio, pra vocês conhecerem, não só a gente, mas também outros irmãozinhos artistas. Cara, tem canal de whip aí, tem Não, lounge pra foi ficar um comentário Tudo, é. Esse cirúrgico, Discord cara. aqui é de vocês como se fôssemos todos amigos de carochinhas, se eu não me engano o termo. Eu tô tentando arrancar coisas da minha cabeça, desculpa. Perfeito. O Matheus. Cara, Rasgar o o Matheus português. é um pato com uma Ah, espingarda. não. Achei que era eu. E a Anne é um pintinho com uma caneta. Uma caneta, sim. Tipo. Cara, É perfeito. família. É, Primos. exato. No mínimo. Perfeito. mas acho que essa parte é importante, né? Lembrar que é tipo, pra vocês estarem aqui, povoarem aqui e. Não é sempre que a gente interage também, mas sempre que é possível a gente tá dando uma lida, dando um feedback aí. Aos pouquinhos também. Exato. A gente sabe que vocês estão aqui, mas realmente, às vezes, é aquela falta de ponte, aquela falta de vamos se programar, etc. Yes. Mas, pessoal, Todas a as gente vê vezes. vocês todas as vezes. Não é às vezes, é todas as vezes. Até o momento, todos os dias. Mas, por Não, mas favor, agora mandem vai ser. coisas. Agora a gente vai tentar manter uma rotina aí de respostas. Chamem os Yes. amigos de vocês para mandar os portfólios, né? Também. Não, a gente Yes, não vai yes. conseguir fazer todos de uma vez, mas a gente vai fazendo com o tempo e, eventualmente, vocês vão se organizando para participar de eventos, etc. E é sempre muito importante estar participando, sim, de uma comunidade artística. Então, puxa a orelha do seu amigo antissocial. Exatamente. Eu sou um amigo antissocial do estúdio, então vocês Depois. devem saber que vai É dar verdade. certo. Eu acho que isso daí vai ficar no YouTube do estúdio. Sim. Aí o pessoal assiste. Se o formato for da hora, a gente estabelece que a gente faz 5 portfólios por episódio de 2 horas. E eu acho que funciona. Isso a galera curtir, né? A gente vê. Concordo plenamente. Não, mas acho que é. Sim, com certeza. Foi divertido pra caramba também, então. Né? Então vamos jantar, pessoal. Isso, janta. Então, eu Vai vou manjar. subir, só avisando aqui, o social media avisando, né? Eu vou subir o episódio no YouTube amanhã já. Eu já tento subir o mais rápido possível. Aí eu mando o link no Discord, aqui pra todo mundo ver. E também mando no Instagram e outras redes que a gente tenha mais contato rápido, assim. E aí a gente vai mantendo contato pelos outros lá. E o próximo, quando a gente tiver a data, eu já aviso em todos os lugares também. A gente já vai fechando umas datas aí, a gente só precisa ver a quantidade de portfólios que a gente vai receber e também como que engaja, né, a galera. Isso vai ser bem bacana. Então não esquece, que nem a Anne falou, esquece de mandar pros amigos, esquece de mandar pra galera, que a gente vai analisar outros aí. Yes. Let's Muito obrigado, go, meus jeitinho queridos pra amigos. todos. Let's E é isso. go! Let's Bebam go. água, tá? É isso, muita água, Hidratem-se, é importante. Bebam água, touch grass.